Eu sou uma ex-testemunha de Jeová. Desde adolescente eu fiz parte dessa seita, e acreditei que era o caminho da verdade. Eu persegui os cristãos e ridicularizava o seu Jesus. Eu não acreditava que Jesus salvava, e chamava as igrejas evangélicas de falsas. Eu comecei a ter ódio dos cristãos, até que um dia eu comecei a debater com um rapaz cristão que falava da divindade de Jesus. Mesmo com todos os meus estudos sobre a doutrina das testemunhas de Jeová, eu não conseguia desmascarar o que o rapaz dizia. E a respeito do inferno que tanto eu dizia que não existia, o rapaz falava de versículos que eu não conseguia dizer que ele estava mentindo, mesmo dizendo que a igreja dele era falsa. Ele me deixou em dúvidas a respeito da minha doutrina. Eu já estava desacreditando da minha doutrina quando ele provou que eu estava errado. Eu deixei de fazer parte das testemunhas de Jeová por causa disso. Já a igreja evangélica que acreditava ser falsa também não congreguei. As testemunhas de Jeová tinham colocado em minha mente que o cristianismo era uma falsa religião. Eu queria uma resposta de Jeová e comecei a orar todas as noites pedindo uma luz que viesse a abrir o meu entendimento. E quando fui dormir, um homem apareceu em meus sonhos. Ele disse: "Eu sou Jesus, o seu Salvador. Creia em mim. O que os cristãos dizem sobre mim é a verdade. Não sou um profeta apenas. Sou a divindade que encarnou para salvar a humanidade. Tenho obra na sua vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A partir de hoje eu te guiarei em meu caminho. Não serás enganado. E o sinal que eu vou lhe dar que esse sonho é real vai ser um arrebatamento. Apenas ore durante 6 meses e verás o meu poder agindo em sua vida." Eu acordei desse sonho maravilhado e comecei a orar a Jesus pela primeira vez. Sempre falava o nome de Jeová e nunca o de Jesus. Comecei a congregar em uma igreja simples e de oração. O meu pastor era um homem sério e fiel a Deus que me ajudou no conhecimento. Estava orando todos os dias depois do sonho revelado que tive. Já tinha mais de 6 meses que eu orava e lia a palavra de Deus. Recebi os dons de cura, revelação e profecia. Uma linda mulher que não era cristã começou a gostar de mim. Eu não resisti e comecei a namorar com ela. Na igreja onde eu congregava havia mulheres de Deus solteiras. Eu fiz igual a Sansão, escolhendo uma mulher que não era filha de Deus. A beleza dessa mulher não se comparava com ninguém da igreja onde eu congregava. O coração do homem é vaidoso quando se trata de escolher uma mulher. O homem sempre deseja a mulher mais bela de aparência. E foi assim que me enganei através da sua beleza e caí na fé igual a Davi. Salomão também teve problemas com mulheres. Essa moça destruiu o meu ministério. Perdi os meus dons quando estava namorando com ela. Estava tão apaixonado que parei de orar para ficar o dia todo junto com ela. Comecei a sentir desinteresse de andar na igreja e passei a sair com ela ao shopping. Ela se aproximou de mim e me seduziu até conseguir. Essa moça havia prometido que iria andar comigo todos os dias à igreja e não cumpriu com a sua palavra. Ela estava me levando para outros lugares sempre na hora de começar os cultos da igreja. Sendo assim, comecei a perder todos os cultos. Vocês que ainda são solteiros, esperem em Deus. Não se precipitem. Resista à sua carne. Moças e rapazes, tenham cuidado com as ofertas. Uma moça que congregava comigo e estava firme na presença de Deus. Eu me lembro de que quando estava firme, o Senhor me revelou que um rapaz que não era cristão foi enviado por Satanás para destruir a fé dessa moça. Entreguei a revelação à jovem. 3 meses se passaram, e a moça se esqueceu da revelação. Satanás enviou um belo rapaz que a seduziu. A moça se desviou e ficou grávida. O rapaz não assumiu o filho e foi embora. A moça virou mãe solteira e se encontra fora do caminho de Deus. Eu também tinha caído na fé, pois a queda dessa moça não serviu de lição para mim. Eu estava envolvido com a minha namorada e passei a ter relações sexuais com ela. O meu pastor não sabia que eu estava fornicando. Ele me dava oportunidade para eu pregar a palavra. Eu participava da Santa Ceia sem nenhuma preocupação, pensando que tudo estava normal. Até que em um culto de oração o pastor incentivou a todos a buscarem a presença do Espírito Santo. Eu orava a Deus pedindo a presença do Espírito Santo. Eu comecei a sentir uma forte presença espiritual e falei em línguas. Quando olhei ao meu lado eu vi uma ave preta parecendo um corvo. Não era uma pomba, mas uma ave negra que me fazia sentir aquela presença. Voltei para casa muito assustado com aquilo que aconteceu comigo. Um demônio apareceu no meu quarto à noite. Ele zombou de mim e disse: "Como foi ter sentido a minha presença naquele culto?" Fiquei arrepiado e tentei expulsar aquele demônio, mas eu não tinha autoridade. Aquele demônio me chamou de fornicário e atormentou a minha vida a noite toda. Passei a noite em claro, e quando o dia amanheceu eu chamei o meu pastor e disse que um demônio havia me atormentado.
Eu queria uma resposta da parte de Deus e estava confuso por ser um novo convertido. O Espírito Santo usou a boca do meu pastor e disse: assim diz o Senhor, naquela noite que falaste em línguas não fui eu, mas foi um demônio que lhe usou. Aquela presença que sentiste não foi a minha. Fiquei preocupado e comecei a me arrepender por ser repreendido pelo Espírito Santo. Ele disse: tu vives com essa mulher e se prostituiu com ela. Essa moça é responsável pelo seu fracasso espiritual. Ela foi usada pelos demônios para derrubar o seu ministério. Os demônios possuíram a vida dela para atingir você através da sua vida sentimental. Satanás escolheu uma linda moça para te destruir. Ele sempre vem com algo maravilhoso e sedutor e as suas propostas são irrecusáveis. Até os dons que lhe dei tirei de ti, pois não habito mais na sua vida para lhe usar. A minha presença se afastou de ti. Aquela mensagem de repreensão que recebi da parte de Deus era verdade. Eu já não era mais usado nos dons que havia recebido. O meu pastor foi usado pelo Espírito Santo. Ele não sabia que eu estava em pecado. Nunca tinha falado para ele. Mas Deus o revelou. Naquele dia eu tomei uma atitude de mudar a minha vida e sair da prostituição. A minha namorada foi em minha casa. Ela tirou a roupa e ficou despida diante de mim. Eu vi quando seu rosto se transfigurou no rosto de um demônio. Tive a visão espiritual aberta e estava vendo o sobrenatural. Do seu corpo começou a sair vermes. Uma voz disse: os pecados dela fedem tanto e estão podres que já viraram vermes. Esses vermes estão devorando todas as poucas qualidades de boa pessoa que ela tem. E a sua decadência moral só vai cair. A sua boa conduta está se rebaixando. E a sua personalidade vai ficando desqualificada conforme ela fica nos seus pecados. Deus permitiu eu ver tudo aquilo acontecer para eu ter coragem de terminar aquele relacionamento diabólico. Os vermes saíam do seu corpo e podia sentir o cheiro podre que saía daquela moça tão linda. O Senhor disse: é assim que eu sinto o cheiro do pecado. Isso fede nas minhas narinas. Eu comecei a sentir nojo da minha namorada. Ela era linda carnalmente, mas espiritualmente parecia um cadáver que estava sendo comido pelos vermes. Jovens, tem namoro que não é de Deus. E se você está nessa situação, não case e termine esse relacionamento. Aquela moça foi uma pedra de tropeço para a minha vida. Na visão, o rosto dela começou a desfigurar, caindo as carnes, deixando somente o esqueleto. Ao ver aquilo, fiquei com medo dela. Ela não entendia o porquê eu não queria manter relações com ela. E fiquei parado sem me movimentar. Ela estava nua na minha frente, mas eu corri por causa das visões. Ela, usada pelas legiões de demônios, deu uma gargalhada sinistra. No dia seguinte pedi para ela fazer uma visita na minha igreja. Ela nunca entrou em uma igreja e recusou meu convite. Terminei o namoro com ela e voltei a me dedicar na obra de Deus. E Deus preparou uma serva dele em poucos meses e nós nos casamos. Mas eu não tinha mais os dons e queria ser usado como antigamente. Orava todos os dias pedindo os meus dons de volta, pois estava arrependido. Fui dormir depois da oração. Um anjo me despertou na madrugada e começou a me fazer ver visões. Eu vi um caminho largo cheio de pedras preciosas. E no final desse caminho um grande abismo de fogo. Eu vi o pastor que era o meu vizinho. Eu não fazia parte do rebanho dele. Eu vi uma multidão de pessoas caminhando no largo caminho das pedras preciosas. O pastor estava na frente desse povo, mas não sabia que no final desse caminho havia um abismo de fogo. Ele guiava o povo pensando que esse era o caminho certo. Uma voz disse: esse caminho cheio de pedras preciosas é o evangelho do dinheiro que leva ao bem-estar a todos os que buscam. Na visão eu andava na contramão daquele povo. Eles estavam pela esquerda da estrada e eu pela direita. Eu caminhava por um caminho deserto sem pedras preciosas e nenhuma beleza. Uma voz disse: tu estás no caminho certo. Esse é o meu caminho. Esse caminho é simples e ninguém dá crédito. Eles continuaram seguindo como pessoas que foram hipnotizadas com a beleza da estrada. A voz disse: as pedras preciosas significam a beleza do mundo, que são os vícios, a prostituição, o dinheiro e os bens materiais desse caminho que são perecíveis. Eu vi uma irmã da Assembleia de Deus se inscrevendo em um site de prostituição virtual. Essa mulher era minha vizinha. Ela marcou um encontro com esse homem e traiu o seu esposo, que era o diácono da igreja. Essa mulher pregava na igreja e fazia várias campanhas que o fogo do céu caía. Ela se vestia bem e cobria o seu corpo com vestes santas, mas vivia de aparência cristã. Eu a vi trilhando pelo caminho da escuridão e se aproximava do abismo de fogo. O Senhor disse: a morte para ela está chegando. O pecado a empurra para as recâmaras da morte. Essa mulher fala que o marido não lhe ama e que ele não a satisfaz. Mas ela foi possuída pelo demônio do adultério e não sabe. Quando voltar à terra, diga para ela se arrepender e tratar bem o seu marido, antes que eu venha cobrá-la pelos seus pecados.
Eu vi uma jovem solteira que louvava no grupo. Ela era da Igreja Batista e estava trabalhando como garota de programa. Ela sempre falou para o seu pastor que trabalhava de atendente de loja e sempre dava o dízimo grande para a igreja. Ela ganhava muito dinheiro na prostituição vendendo seu corpo caro. Por isso que o dízimo era grande e agradável ao seu pastor. O pastor dela não sabia que ela vendia o seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. Vários rapazes da igreja se interessaram por ela, e até a pediram em casamento, mas ela recusou por estar satisfeita com o seu emprego. O Senhor disse: ela não quer se casar porque está possuída por uma legião de demônios da prostituição que não deixa amar ninguém. Ela não consegue ficar com apenas um homem e se casar preferindo vários homens por noite. Eu não aceito o seu dízimo de prostituição. Esse dinheiro que é ganho pelo pecado é que está lhe destruindo. Quando voltar, diga para ela se arrepender, pois duro será para essa jovem se continuar escandalizando a minha palavra. A moça também trilhava por esse caminho de destruição. O Senhor disse: a sua igreja em breve estará andando por esse caminho largo. Depois dessa visão eu desci ao inferno. Eu vi uma multidão de demônios femininos da sedução. Eram mulheres lindas que possuem as modelos, e prostitutas. Esses demônios estavam em reunião no inferno. Eles estavam falando que iriam possuir as mulheres mais lindas da cidade para destruir ministérios. Os objetivos desses demônios era fazer os missionários, pastores, diáconos e evangelistas caírem na fé. Eu ouvi esses demônios dizendo que iriam usar mulheres dentro de empresas para seduzirem os cristãos no trabalho. Eu ouvi um desses demônios dizendo que iria mandar muitas mulheres lindas para dentro das igrejas com o objetivo de seduzir os membros. Essas mulheres iriam ser enviadas à igreja não para ser membros da congregação, mas para fazer os jovens solteiros caírem na fornicação. Eu vi um desses demônios dizendo que iria destruir os casamentos, fazer os homens casados olharem para outras mulheres e as desejar ao ponto de trocar ela por outra mulher mais bela. Do inferno eu consegui ver esses demônios da prostituição sentimental agindo na terra. Eu vi um desses demônios possuindo um homem para seduzir uma serva de Deus. Esse demônio que tinha possuído o homem era muito atraente. Eu vi legiões de demônios entrando nos computadores, celulares, tablets e ficavam dentro das redes sociais. O Senhor disse: as armadilhas estão dentro das redes sociais. Ali está a isca para o pecado. As mulheres que foram possuídas por esses demônios colocaram os seus perfis nas redes sociais. Elas estavam prontas para destruir as vidas conjugais apenas pelos prazeres. Esses demônios da sedução também são os do divórcio. Basta um clique em uma página para os demônios começarem a trabalhar. Eu vi roupas produzidas no inferno como biquínis, fio dental e calcinhas muito finas que entravam nas partes íntimas das mulheres. Depois que eu vi essas coisas, sempre falo para a igreja não usar essas vestimentas por debaixo das suas roupas. A minha esposa usa roupas íntimas e largas por debaixo, pois usar roupas íntimas escandalosas mesmo sendo debaixo de um vestido pode deixar a roupa íntima aparecendo. Essas roupas íntimas são pecaminosas para uma mulher que deseja viver uma vida santa. Eu vi muitos cristãos no inferno por causa desses demônios da sedução. A maioria dos cristãos tiveram os seus casamentos destruídos por causa desses demônios. Eles casaram pela segunda vez e caíram no pecado do adultério, deixando de obedecer à santidade do matrimônio que está na Bíblia. O inferno não é brincadeira. Está cheio de cristãos que tratam as Escrituras como um livro qualquer. Eles pensam que se não viver aquela pequena parte da Bíblia não vão perder a salvação, e Deus não irá cobrá-los. Desde que o mandamento ou doutrina esteja no Novo Testamento é obrigatório seguir. Iremos ser cobrados por não seguirmos aquilo que a doutrina da graça manda. Eu me lembrei de que mesmo casado com a minha esposa eu não resisti a uma mulher com roupas sexy, saias na lascívia que passavam na rua. Eu ficava olhando e desejando o jeito sensual dessas mulheres destruidoras de matrimônio. Eu adulterei com os olhos e traí a minha esposa mesmo sem ser uma prostituição física. Eu me arrependia naquele momento e pedi perdão ao Senhor e nunca mais olhei para qualquer coisa pecaminosa. No inferno eu percebi o que não me deixava crescer espiritualmente. Orava demais, mas nunca tinha forças para vencer a minha carne, e a unção de Deus nunca era derramada em minha vida. Era por causa da televisão que eu tinha. Eu assistia a muitos filmes violentos, e na visão que eu tive da televisão no inferno eu vi milhões de demônios sanguessugas parecendo com aquelas lesmas que chupam sangue. Eles sugavam a minha vida espiritual e tiravam as minhas forças quando assistia televisão. Esses demônios sanguessugas moram dentro das televisões. Eu vi no inferno o pastor Martin Luther King. Esse homem da Igreja Batista foi da maçonaria. Ele foi um ativista da maçonaria que lutava pelos direitos maçons.
o que me foi revelado sobre a sua vida no inferno. Esse homem se prostituía com várias mulheres e se embriagava. O seu evangelho era mais filosófico do que cristão. Ele era viciado na prostituição e nunca defendeu a causa do evangelho, mas lutou pela causa maçônica. Essa maçonaria a qual ele estava ao lado defendia também a causa racista, mas isso era para conseguir apoio da população negra para tomar o poder. Essa maçonaria queria que os seus integrantes entrassem no poder usando a população negra dos Estados Unidos para conseguir os seus ideais, mas eles nunca se preocuparam com esses povos. Martin Luther King também foi enganado pela própria maçonaria que ele trabalhava, e foi usado por ela para defender os negros na época, mas a própria maçonaria mandou matá-lo para que esse homem não descobrisse que os maçons estavam apenas enganando a população negra sobre os seus direitos. Grande parte desses maçons congregavam na igreja batista onde Martin era pastor para vigiarem os seus passos, para ver se ele iria revelar os segredos da Irmandade Maçônica ou tudo o que foi revelado em suas reuniões secretas. Eu vi um demônio atormentando esse homem no inferno e zombava dele dizendo: Fui eu que usei aquele homem para tirar a sua vida. Eu entrei nele e o fiz atirar. Eu vi no inferno vários principados. Eram demônios gigantes, os maiores que eu vi no inferno que podiam me pegar pela mão e esmagar se Deus permitisse. Eu vi o principado do cristianismo falso que está sendo pregado hoje. Ele estava feliz, e diante dele milhões de almas se curvavam em dor e sofrimento. Quem são essas pessoas? São todos os pastores, missionários, reverendos, apóstolos, presbíteros, evangelistas, bispos e todos os povos que viveram esse falso evangelho cheios de mentiras e sem renúncia. Do outro lado vi o principado do catolicismo, e os católicos em grandes dores adoravam aquele demônio à força. Eu vi o principado do hinduísmo e várias pessoas sofrendo em dores adorando ele por estar ali. Eu vi o principado do budismo, e diante dele várias pessoas o adorando e sofrendo os castigos eternos. Eu vi o principado do espiritismo kardecista e o Allan Kardec com multidões de pessoas adorando aquele demônio. O principado zombava de Allan Kardec e dizia: Eu lhe usei e inspirei a produzir doutrinas do engano. Graças a você ganhei todas essas almas que acreditaram em suas mentiras. O principado jogou Allan Kardec em cima da multidão de almas que estavam sendo castigadas, e aquelas pessoas começaram a pisar em cima desse homem com muito ódio. Outros mordiam e o espancavam. Eu vi o principado do espiritismo africano que é a feitiçaria. Ele também tem muitas almas em seu poder que foi ganha. Eu vi o principado das testemunhas de Jeová que também tem um celeiro de almas só para ele. Essas almas queimavam dentro daquele abismo cercado e os demônios se exaltavam dizendo: Acreditaram em nossos falsos ensinamentos. Agora vão arder eternamente naquilo que vocês nunca acreditaram. Eu vi o principado do judaísmo atormentando em um vale com uma multidão de judeus. Ele disse: Vocês não creram em Jesus e o rejeitaram, e ainda não aceitaram a graça para viverem observando a lei e se tornando em uma seita. Sofram fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. E o último principado foi do adventismo do sétimo dia, e diante dele estavam multidões de almas sofrendo e gemendo de dor. O principado ria e dizia: Seus tolos, insensatos e nácios, acreditaram nas mentiras que tanto o apóstolo Paulo combateu na antiguidade. Quantas vezes ele disse que estavam na graça e não na lei, por isso se tornaram malditos, e irão todos conosco para o lago de fogo no juízo final. Não sofreremos sozinhos nesse lago. Nós cegamos os seus entendimentos para que nunca creiam em outro evangelho diferente do nosso evangelho adventista. E aquele principado ria, e a sua risada era sarcástica e assustadora. O Senhor disse: Somente esses principados irei mostrar por serem das principais correntes religiosas. Eles têm inspirado e levantado os seus líderes para espalharem as suas mentiras. Os líderes são os fundadores dessas seitas na terra sendo controlado e servido de instrumentos das trevas. Eu vi pessoas sofrendo no inferno por fazerem cirurgia plástica como redução de estômago, nariz, rosto, orelhas e outras que introduziram silicones em seus corpos. Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 17 diz: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Eu vi muitas pessoas no inferno por blasfemarem contra o Espírito Santo. Os demônios usaram os falsos profetas nos sinais sobrenaturais e os cristãos disseram que foi o Espírito Santo ofendendo a sua santidade. Essas pessoas foram para o inferno por dizerem que os falsos profetas estavam sendo usados pelo Espírito Santo para curarem e profetizar. Eu vi pessoas no inferno por dizerem que o televangelista Kenneth Copeland era usado pelo Espírito Santo para profetizar curas e bênçãos. O Senhor me revelou que o pastor Max Lucado é maçom.
e ainda me mostrou vários livros evangélicos no inferno. O Senhor disse: eles vendem a minha palavra, comercializam aquilo que dizem ser de minha inspiração. Se pertencesse a mim, eles não venderiam o que é meu, mas tudo isso são patrimônio deles que acumulam as suas fortunas. Nesses livros tem mentiras misturadas com a verdade para confundir os meus servos que gostam de ler a palavra. Vou falar da grande obra que Deus fez na vida do meu primo Fernandes. O meu primo Fernandes era feiticeiro. Por ele ser dessa religião, eu nunca me aproximei dele quando era uma testemunha de Jeová. Tudo o que ele pedia aos demônios eles davam, como casa, carro e ótimos empregos. O meu primo nunca estudou na faculdade para ter um grande emprego, mas pelo fato dele servir aos demônios conseguia tudo isso sem nenhuma qualificação profissional. Esses demônios que ele chamava de espíritos guias e protetores estavam todos reunidos no inferno. Eu os vi no inferno tramando contra a sua vida para ceifar. O meu primo tinha essas estátuas desses demônios em sua casa, mas as suas aparências eram de homens lá na terra. Já no inferno eram monstros muito feios. Esses demônios estavam em uma reunião falando do meu primo. Eles estavam enganando ele. Eu vi quando um demônio falou que iria encher o meu primo de bens materiais e prendê-lo nessas coisas, e assim matá-lo. Esses demônios estavam planejando matar ele, dar as coisas materiais se passando por bons para depois pegar a alma dele, e todo o dinheiro e os bens materiais do meu primo irão ficar tudo na terra, porque para o inferno ele não pode levar a não ser as suas obras. Depois que voltei à terra eu intercedi pela vida dele, e uma estátua que ele tinha de um anjo que ele chamava de espírito de luz. Quando eu intercedia para Deus abrir os olhos dele, um monstro peludo e negro saiu de dentro da estátua, e ele viu e correu da sua casa ficando um mês na minha casa. Ele ficou com trauma e nós oramos juntos, e ele se converteu. Como Deus é sábio, usou essa estratégia dele ver o monstro saindo da estátua para o seu despertamento. Ele quebrou todas as estátuas da sua casa. Eu, quando era testemunha de Jeová, não acreditava no inferno. Mesmo depois da minha conversão à fé cristã, eu tinha dúvidas desse lugar. Fiquei muito tempo na seita que fez uma grande lavagem cerebral em minha mente. Eles conseguiram colocar em minha mente que o inferno não existia. Eu tive dificuldades para crer no inferno. Se não fosse esse arrebatamento, eu nunca iria crer na existência desse lugar. O que posso dizer aos ouvintes? É muito fácil ir morar naquele lugar. Congregar em um ministério não vai livrar a sua alma daquele lugar. Fazer parte da igreja é muito pouco. Você pode ter o cargo mais importante da igreja que também não salvará a sua alma dali. Você pode ser o membro mais dedicado na sua igreja que também não livrará a sua alma. O que vai salvar a sua alma é o novo nascimento. Tem que enterrar essa velha pessoa e renascer outra totalmente diferente. Uma nova pessoa tem que nascer, não da carne, mas do espírito. Uma nova pessoa com um coração segundo de Deus. Uma pessoa que seja voltada para as coisas de Deus, não mais apegada ao mundo. Quando você se desligar das coisas desse mundo e começar a desejar as coisas do céu, isso significa que já nasceu de novo. Quando sentir desprazer desse mundo e desejar morar no céu, já está no caminho certo. Quando começar a sentir nojo do pecado e não sentir mais o desejo de pecar, posso dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Se a sua carne está morta para o mundo, nada dessa terra lhe atrairá. E você já é uma pessoa salva, e tenho certeza disso, pois é a verdade. Uma bola de luz me envolveu no inferno e me trouxe até a minha casa. Acredito que foi o poder de Deus, a voz que revelou para mim que o mundo iria entrar na igreja do meu pastor e coava no meu coração como um alerta. Depois desse arrebatamento eu falei tudo para o meu pastor. Ele não acreditou na revelação e disse que a sua igreja estava firme. Ele disse que a revelação que eu tive era para as igrejas caídas e que não combinava com a sua igreja. Ele acreditava que essa visão no mundo entrando na igreja era para outra igreja. Nesse ponto ele estava certo, pois a minha visão não combinava com a realidade da igreja dele naquele momento. Todos os membros estavam orando e se santificando. Eu acreditei que a visão era futura. Deus estava alertando o meu pastor para que o ministério não viesse a cair. O pastor fez pouco caso dessa revelação e não alertou ao povo. Um ano depois dessa visão a igreja caiu na fé, e tudo se cumpriu igual a voz me disse. O pastor foi o primeiro a cair na fé e começou a usar o dinheiro da igreja para comprar uma casa e um carro. Ele começou a me proibir de pregar contra o pecado, e disse que eu só poderia pregar aquilo que ele aceitasse. Ele me ofereceu dinheiro para pregar o seu evangelho. O meu pastor não queria que o seu rebanho fosse corrigido. Ele percebeu o meu jeito sério de se comportar com a verdade. Eu rejeitei o seu dinheiro para não pregar o que ele queria.
Depois que fui arrebatado ao inferno e vi os tormentos, eu nunca faria tal coisa que prejudicasse a obra de Deus. Eu não seria tomado por inocente depois de ter ido ao inferno e ficar na corrupção. Eu saí do ministério do meu pastor por ser proibido de pregar o que Deus queria. Pedi a bênção do meu pastor para sair de lá sem nenhuma intriga. Ele disse que eu o havia traído, e jogou uma maldição em mim. Poucos meses sem ministério, andei em várias igrejas em busca de um lugar para congregar. Todas as igrejas tinham suas doutrinas filosóficas baseadas na teologia da cura, financeira e autoestima. Não aguentei ver esses ensinos e continuei visitando essas igrejas. Passei a orar a Deus pedindo uma igreja séria. O Senhor disse: servo, não tem igrejas sérias nesse lugar. Tu podes começar com uma igreja séria nesse lugar. Tome a iniciativa de restaurar o meu evangelho nesse lugar. Eu conversei com a minha esposa, e abri uma igreja que fala da verdade que é negada em muitos ministérios. Encerro meu testemunho, e que o Senhor ilumine a cada vida que me ouve. Amém.